Hoje eu gostaria de falar sobre uma ideia, a travessia da fantasia em psicanálise. Essa expressão se deve a Lacan, que também criou o que se chama o matema da fantasia, uma espécie de fórmula de inspiração matemática para dar conta de uma experiência, de uma formação do inconsciente que é a fantasia. E que, para o ensino de Lacan, tem um valor, essa fantasia tem um valor axiomático. E aqui nós temos a fórmula da fantasia fundamental. Temos então uma possível leitura. De um lado, sujeito barrado, dividido, pode ser entendido como sujeito inconsciente, ou como indivíduo, ou como pessoa, enfim, ideias a serem discutidas na medida em que na psicanálise não se pode falar impunemente de indivíduo. Será que estamos lidando com uma ideia de que o indivíduo é indivíduo? Então nós temos a noção de pessoa, que mostra que a nossa condição é resultante de um certo laço entre a condição, a situação individual e a social. Já em Freud, temos essa ideia de que não há um sem o outro. Não há indivíduo sem sociedade, nem sociedade sem indivíduo. Então, esse sujeito da fantasia, sujeito do inconsciente, ou meramente um indivíduo ou uma pessoa, está dividido por efeito de linguagem. Aqui nós temos o átomo da linguagem, né, o signo, que se compõe de significante e significado. Então, esse sujeito está numa relação que é ilustrada por esse losango, esse sujeito numa relação desejante quanto a um objeto, que é escrito como pequeno mar, que é escrita de uma falta. Essa falta é a que produz tanto o desejo quanto o gozo. Então, há uma discussão no campo analítico sobre se existe mesmo a travessia da fantasia, um processo de análise é a travessia de uma fantasia. Para um autor da importância como Jacques Lamillard, não há travessia da fantasia. Ele diz isso no seu livro Perspectivas dos Escritos e Outros Escritos de Lacan. Para outro autor, como o Marco Antônio Coutinho Jorge, há a travessia da fantasia. Ele diz isso no Laboratório do Analista, esse seu livro mais recente. Então, entre os dois, eu tento me situar com uma opinião. A travessia da fantasia só se houver um analista. Porque, como se trata de uma fantasia inconsciente, o sujeito entregue a si mesmo sozinho, isolado, nessa ficção de que ele é um indivíduo, ele não consegue ter acesso a ela. As suas fantasias, inclusive as suas fantasias conscientes, mas aquela que interessa ao analista é a fantasia inconsciente, cuja fórmula fundamental é esta. E aqui nunca se chega, porque ela tem um valor de axioma, na tentativa de explicar uma série de fenômenos que decorrem de um acordo, de uma convenção entre os estudiosos, os cientistas, filósofos, etc. Então, essa fantasia inconsciente só pode ser revelada durante a análise pela interpretação ou por essa outra noção freudiana de que o analista constrói uma versão para o sujeito, já que o sujeito sozinho não pode ter acesso à sua fantasia inconsciente, por definição. É isso aí.